Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! Voltando aqui no lance do VAR, é que o Marcelo tá uma hora falando assim, das características que um árbitro precisa ter ali, né? Tipo, do discernimento, do bom senso, e de como é importante o que ele tá vendo ali, da temperatura do campo. E aí a gente tem toda essa história do VAR, e a gente acaba vendo muito mais aqui no Brasil até, o VAR entrando em algumas áreas que, por exemplo, o árbitro julgou um lance na velocidade do jogo. Ali julgou, tá vendo? Em muitos lances o árbitro tá em cima, julga que não foi falta, por exemplo. E aí a gente sabe que o VAR, ele pode avisar pro árbitro alguma coisa que... Ó, eu acho que ele... Mas se lá fora, por exemplo, eu já cansei de ver um árbitro que marca um lance assim muito em cima... O VAR não interfere. Ou se fala com ele desconsidera. Essa é uma... Aqui os caras digamos acabam... assim, uma crítica que eu faço, pode ser. Digamos assim. Ou que eu questiono, por exemplo, uma situação que eu questiono. É a interferência, a excessiva interferência, na América do Sul e do Brasil especificamente, do árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo, ele foi... o VAR, o mecanismo foi desenvolvido para evitar o chamado o erro grave, óbvio, em que a ética repudia. Qual foi o ponto de inflexão? Qual foi o erro? Então, isso aqui não pode mais acontecer. O gol do Maradona? Não foi. Na época não existia, a tecnologia não era tão desenvolvida. Foi o gol do Lampard, da Inglaterra, contra a Alemanha, que entrou 40 centímetros. Bola quicou lá dentro, saiu. O jogo estava 2-1. Ou 2-0. Seria 2-1. Terminou 4-1, uma coisa assim. Mas, enfim, era outro jogo que saiu o gol. Gol do Lampard contra a Alemanha. O árbitro é do Jorge Larion. Até ele estava distante, mas o auxiliar dele não marcou pela velocidade. A bola vem a 200 por hora, pega lá em cima, cai dentro. O árbitro não acompanha a bola. O bandeiro não tem como acompanhar na corrida. E ali a reclamação foi geral, a indignação foi geral. E o que aconteceu? Isso passa a minar a credibilidade da competição. Porque as pessoas passam a não acreditar que o árbitro não deu o gol porque não viu. E isso mina a credibilidade da competição. Né? Patrocinadores. Exatamente. Né? Não vamos agregar a nossa marca a um produto que não tem credibilidade. Isso. Eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas do curso FIFA-CIES, né, de Centro de Estudos de Neuchâtel, da Suíça. Eu sou professor de estratégia de patrocínio. Então, a gente estuda muito essa questão. Né? Agregar a tua marca a um produto que não tem credibilidade. Ninguém quer. Exatamente. Mesmo sendo um produto como futebol. Então, né? por isso que Então, o VAR foi então, aí que a partir introduzido. dali, nós temos que tomar alguma providência. Passaram a se desenvolver uma série de estudos e tecnologia, enfim, para tentar ajudar a arbitragem nesse sentido. Quero dizer o seguinte, em 94, quando eu apitei, terminada a Copa, eu falei com o doutor João Aviolante, que era o presidente. Doutor João, como me chamar. Foi lá que começou a ter 18, 20 câmeras. Pô, esse monte de câmera aí é desigual, é covardia conosco, né? Para ele. A FIFA não pensa em usar tecnologia para ajudar os árbitros. Ele botou a mão no meu ombro, assim, aquele jeito dele, meu filho. Agora você volta para Porto Alegre, apita um Grenal, e aí você anula 2 gols que a televisão mostrou que não foi, você marca 2 pênaltis que a televisão disse que foi, você anula mais 3 gols porque a televisão disse que foi impedimento, aí termina o jogo, junta uma dúzia de torcedores do Grêmio Internacional num bar, para tomar cerveja, eles vão discutir o quê? Tinha essa coisa, né? A ideia da FIFA era essa, que a discussão alimentava o futebol. Isso. Mas, Caramba, olha isso só. há 25 anos atrás. Né? Com a tecnologia superdimensionando o erro da arbitragem, não dava mais. Tinha que ter uma maneira. E aí é que eu quero voltar. Fecha o parênteses. Ou seja, foi para esse tipo de erro que foi criado o VAR. Foi para o gol de mão do Thierry Henry que tirou a Irlanda da Copa do Mundo. Né? Foi aquele gol do Brasil que as pessoas... sabe que o brasileiro é o seguinte, quando ele não lembra quando bate, né? Mas não esquece quando apanha. Você lembra o gol Brasil e Espanha em 86?
O Michel da Espanha chutou a bola, explodiu no travessão, caiu nas costas parecido com o da Alemanha, do Lampard. Caiu 30 centímetros para dentro do gol do Carlos, saiu e jogou andou e o Brasil ganhou da Espanha. Né? Se perde, talvez não fosse adiante na Copa do Mundo. Fomos roubados. Não é? Aí é essa roubada. Né? Então, ou seja, esse tipo de lance, que a televisão mostra com clareza. Então, é o tipo A gente já teve Copa claro, decidida com esse lance, né? Em o 66. 66. É o pênalti do Newton Santos em 62, que ele deu um passe. passinho. Por sinal, errou 2 vezes o Artaz, que ele deu o passe e ficou em cima da linha. Em cima da linha é pênalti. Igual. Diz que nesse jogo contra a Espanha também teve uma bicicleta da Espanha. Na cobrança dessa falta, o Abelardo da Espanha deu uma bicicleta, fez o gol e até hoje não se entende porque o juiz anulou. Anulou. Ou seja, não era para fazer gol no Brasil. Não era para fazer. Bom, mas deixa para depois disso aí, é outra história. Mas aí você está dizendo que o VAR é criado para interferir em erros claríssimos. O gol de mão do Maradona. Claro, também. É aquele erro em que o árbitro interfere e ninguém discute. Isso. Se o árbitro interfere e continua depois do jogo a discussão, é porque não era para ter interferido. Ora, para que interferir? Se vai discutir depois, então deixa a decisão que o árbitro de campo tomou. Tomou a interpretação. Sustenta a decisão, que é como acontece mais na Europa, principalmente na Premier League. Isso aí. Isso. Ou seja, árbitro a 3, 4 metros, a gente em casa, pô, mas tocou no tornozelo. Foi falta, não foi? Tocou ou não tocou no tornozelo do jogador dentro da área. O árbitro estava a 3 metros e ele tem aquilo que você falou, a temperatura do jogo. Mas que a câmara lenta superdimensiona o fato. Isso aqui pode ser o... Exatamente. Ou seja, às vezes, um toque no tornozelo do jogador, que bárbaro, pisou, arrebentou. Nada. Dentro do campo é um toque que o cara, não às tem vezes o cara interferência. mal sente, desequilibra e segue o jogo. É. E em casa, nós estamos vendo um lance que parece que merece até cartão amarelo. Por isso que o protocolo estabelece que o árbitro vê em câmera normal, quando for no monitor, para ver como é que foi o lance, como é que se desenvolveu a realidade normal, que é como ele viu na hora. A câmera lenta é para ver, não é para estabelecer a intensidade, é para saber se houve o toque.